Fala galera ligada no nosso canal, tem vídeo novo na área, vamos falar do novo defensor santista, Emiliano Velasquez. O jogador cumpriu suspensão na primeira rodada do retorno diante do Bahia, pela expulsão ainda no Campeonato Espanhol, na segunda divisão, na final daquele campeonato que colocou o seu ex-clube de volta à elite da primeira divisão da La Liga. E o jogador deve ser relacionado pelo técnico Carille. Bem, galerinha, não deixe de se inscrever no canal, hein? É muito importante para a sequência do nosso trabalho. No oferecimento de LL Esportes 13. LL Esportes 13, vamos sortear uma camisa oficial do Santos assim que atingirmos a marca de 80 mil seguidores. Já temos mais de 72 mil e só depende de você para a gente fazer esse sorteio, tá bom? E você também pode se inscrever no canal, ser notificado toda vez que tiver vídeos novos, ativando o sininho, e temos vídeos novos todos os dias, além de tornar-se membro nas categorias Gol de Ouro ou Gol de Bicicleta. Na Gol de Bicicleta, emojis exclusivos e prioridade na pergunta das lives. E na Gol de Ouro você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. O Emiliano Velasquez, uruguaio, contratado recentemente, que não pôde ser utilizado nem na Copa do Brasil, porque o Santos tinha perdido o prazo, e ainda não estreou no Campeonato Brasileiro porque o jogador estava suspenso. Ele cumpriu suspensão na rodada passada diante do Bahia, em razão de uma expulsão na última partida que fez pelo Rayo Vallecano, na segunda divisão da Liga Espanhola do ano passado. A Federação Espanhola comunicou o Santos e por isso que ele não pôde atuar no empate diante da equipe soteropolitana no último final de semana. Vamos fazer uma análise do que esperarmos do zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez. O Vitor Hugo vai dar o seu comentário e você vai ter imagens também do jogador com a camisa do time espanhol. Será que vai dar certo? O Uruguai costuma dar certo na Vila. Vídeo Rodolfo Rodrigues e Carlos Sanches. Se liga aí. O que o santista pode esperar de Emiliano Velasquez? Zagueiro que joga predominantemente pelo lado direito, também atuou várias vezes pelo lado esquerdo na equipe espanhola. É o sexto zagueiro do elenco santista, não o sexto num ranking de melhores ou piores. Isso a gente vai ver mais para frente no scout que eu comparei, em que a gente pode observar alguns números e dados da última temporada desse jogador, que fez sua última partida no dia 20 de junho deste ano. Vai completar agora 3 meses em que ele atuou na vitória da sua equipe, que ficou em sexto lugar nessa última temporada. A equipe do Rayo Vallecano acabou tendo a sexta melhor defesa também do Campeonato Espanhol, da segunda divisão, é importante frisar. Assim como no ano anterior, ficou em sétimo lugar e teve a 12ª defesa. É importante algumas informações para esclarecer para o torcedor, que a titularidade do jogador. O que significa isso? No ano de 2021/20, que seria a temporada, né, de julho a junho do Campeonato Espanhol, Campeonato Euro, que se dá no continente europeu, ele teve 21 jogos como titular e 17 jogos no banco de reserva, o que mostra que não foi um jogador sempre titular da equipe do Rayo Vallecano. Na temporada anterior, 2019/2020, ficou 11 vezes no banco e apenas uma vez de titular. São dados do iScout, uma das principais plataformas utilizadas no futebol profissional. Na temporada de 2018/2019, foram 16 jogos como titular e 14 jogos como reserva. Uma temporada ainda mais anterior, que seria 2017/2018, ou seja, eu fiz levantamento de 4 temporadas, as 4 últimas, ele foi 22 vezes titular e 16 vezes iniciou no banco de reserva, o que mostra que não foi um jogador titular de maneira, digamos, predominante. Ele acabou intercalando algumas vezes como reserva na equipe do Rayo Vallecano, que conseguiu obter o seu acesso na temporada passada. Eu fiz alguns levantamentos com os principais dados para fazer o scout comparativo entre o zagueiro Emiliano Velasquez e os jogadores do elenco atual do Santos, para que a gente possa ter um parâmetro. Porque se eu apresentasse apenas os números do Emiliano Velasquez de maneira isolada, sem ter o parâmetro, o comparativo com os jogadores, e aí não vamos comparar com os grandes zagueiros do futebol mundial, vamos comparar com os jogadores do elenco onde ele vai atuar. E baseado nessas informações, a gente chega a algumas conclusões que a gente vai poder apresentar na tela seguinte. Vamos lá. Vou aumentar a tela aqui para ficar melhor.
Vou até colocar a tela cheia, que eu acho que fica melhor, para ficar até a explicação melhor compreendida. Na idade, né, quesito experiência, o Santos que precisa de zagueiros mais experientes, que conta atualmente com o Luiz Felipe, seu zagueiro mais experiente, com 28 anos, o Velasquez vem realmente para melhorar nesse quesito. Com 27 anos, um jogador com uma experiência de futebol espanhol, mesmo sendo segunda divisão. O Raio Vallecano é um time tradicional e já enfrentou algumas vezes Real Madrid e alguns times dos maiores do continente europeu. Né? Tem do Kaique aí, a gente tá. Essa setinha verde indica, né? No caso da idade aí, que tem idade mais elevada, e o mais jovem, né? Claro, o Kaique com 17 anos, o fenômeno da zaga santista. Na altura, que é uma coisa que o Santos, né, precisaria levar, e com a entrada do Robson até nas últimas partidas teve, né, a elevação da altura aí, da média de altura da linha de defesa santista, né? O Robson, no caso aí, que tá com a setinha verde para cima, 1,95 m, né? Repetindo aí as torres, né? Mais uma torre na zaga santista. O Emiliano Velasquez acaba sendo, junto com o Boza, os dois mais baixos, com apenas 1,84 m, né? Isso não significa tanta coisa se você observar que o próprio Danilo Boza acaba sendo o jogador que tem a melhor aproveitamento. Confesso que eu fiquei surpreso quando eu fiz o levantamento, mas ele tem um melhor aproveitamento no jogo aéreo, né? Ficando com 69% acima até do Luiz Felipe, que era o jogador antes que tinha esse melhor aproveitamento. E aí é preocupante ver que o Velasquez acaba tendo só 56% e fica com um pior aproveitamento junto com o Kaique, né? Que nitidamente tem uma dificuldade ainda nesse fundamento, né? Que vai aprimorar ainda, afinal tem 17 anos apenas, mas 56% acaba sendo um número baixo, né? Abaixo de 60% nesse quesito de jogo aéreo é um número que você acaba tendo que trabalhar esse fundamento com o jogador, mesmo tendo 27 anos, ele precisa trabalhar melhor esse fundamento. As disputas, que aí conta uma disputa geral, excluindo as bolas aéreas, o Emiliano Velasquez tem 65%, né, de ganho nessas disputas. Acaba que o Kaique fica... tá com erro aqui na tela. O Kaique tem o pior aproveitamento, né, nessas disputas, com 56%. E o melhor aproveitamento acaba sendo do Robson, né, que foi muito bem nas partidas que atuou e ganha a maioria das disputas, né, com 76%, um número muito elevado. É até difícil ele manter esse percentual, mas é um percentual que já faz com que o scout dele já, digamos assim, já sendo um alerta aí para quem está monitorando novos talentos para o mercado externo, né? Que está sempre observando os jogadores de talento com bom scout. Nos desarmes, o melhor desarmador do Santos é o Luiz Felipe, né? Na defesa, na zaga, né? Não conta aí os volantes, a gente está tratando aqui de zagueiros. E quem menos tem a desarmes é o Danilo Boza, né? Fica muito abaixo. Um desarme só por jogo para um zagueiro é um número muito baixo. E acaba que o Emiliano Velasquez tem 2,1, né? Fica sendo aqui dentro de uma média aqui, né, dos zagueiros santistas. Nas interceptações ele fica abaixo, né? Com 5,3 interceptações. O Luiz Felipe fica com 7, um número muito bom de interceptações por jogo. E você vê que a média regula ali acima, né? Próximo do 5,8 na equipe santista. Então, tanto o Luiz Felipe está muito acima, quanto nesse quesito o Velasquez fica muito abaixo da média, né? Das zagas dos zagueiros santistas. E no passe, que é uma coisa que preocupa, porque a saída de bola é fundamental, apesar de eu ter visto bolas longas boas, inclusive com assistências por parte do Emiliano Velasquez. 73% de acerto de passe é um número muito baixo. É um número muito baixo. Claro que aí você também vai poder dizer que a questão coletiva pode pesar, né? Se ele é, por exemplo, o jogador que tem que rifar a bola, mas a gente aqui está tratando de números de maneira que isso poderia ter acontecido também com o Boza vindo do Mirassol, né? E o acerto de passe dele é alto, e aliás foi um dos motivos dele ser contratado. E aqui uma coisa que para mim não me surpreendeu foi que o melhor passador dentre os zagueiros é o Kaique, sendo que ele é o que mais arrisca o passe vertical, né? Que aqui não está nem considerando isso, os passes em geral. E o Kaique, né, que sem dúvida é o mais técnico, né, que não está aqui, né, dentre os quesitos comparados.
E nas bolas recuperadas, novamente, o Emiliano Velasquez fica pior, bem abaixo do Luiz Felipe, que aí tem uma média muito boa junto com o Wagner Leonardo, que você vê que o Wagner Leonardo acaba que não tem nem o pior, nem o melhor quesito. É o jogo, dá para você chegar facilmente à conclusão que é o zagueiro mais regular do Santos, né? Mas é mediano dentre todos eles, né? Mediano no sentido de estar sempre perto da média, perto dos outros zagueiros, né? Nivelando por cima. E quem tem melhores quesitos em números acaba sendo o Luiz Felipe, né, em desarmes, interceptações e bolas recuperadas, né? E ele fica só atrás, mais atrás na questão das disputas, né? Ficando ainda à frente do Kaique. E negativamente, né, isso é o que acaba preocupando um pouco, é o Velasquez, que fica com 5 quesitos aí, que ele fica abaixo dos outros zagueiros santistas. Isso é um pouco, de certa forma, frustrante, broxante, podemos usar o termo que for, mas a expectativa é para o lado positivo, né? O meio copo cheio, né? Como se diz, que são os pontos fortes dele que podem ajudar na composição desse elenco e na melhoria do sistema defensivo. Então, alguns dados adicionais também que digamos que é o overall do jogador, né? Que é o nível de acerto, média de acerto, como quiserem. Preocupante também saber que o Velasquez fica abaixo de 70% do seu nível de acerto. Então, o jogador que tem um nível de acerto abaixo de 70%, digamos que alguns clubes aí que respeitam seus critérios na hora de fazer uma análise, seria um jogador que seria descartado, né? Por mais que seja uma oportunidade. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento. Isso aqui são dados, números de scout, é um nível de acerto de cada jogador. E fiquei contente de saber que é o Kaique, que é o jogador que tem o melhor nível de acerto dentre os zagueiros do elenco santista. Isso significa que o zagueiro Emiliano Velasquez vai ser uma tragédia na zaga santista? Não, né? Temos exemplo aí do Marinho, que vive o melhor momento, viveu, né? E vive, porque ainda continua no elenco do Santos, o melhor momento da carreira após chegar na equipe santista. Então isso pode acontecer com o Emiliano Velasquez também. Não é um veterano, um jogador de 27 anos. Como diria o Johan Cruyff, o ápice do jogador técnico e tático e físico é aos 27 anos. Então é capaz que agora o Velasquez tenha um crescimento ainda maior na carreira e possa melhorar esses índices deles que não são muito positivos. Porém, eu também preparei um material de vídeo que no YouTube a gente sabe que os direitos autorais acabam bloqueando, então a gente vai acabar divulgando no Instagram, né, mostrando pontos positivos e pontos negativos em vídeo de situações de jogo que aconteceram com o Emiliano Velasquez nessas últimas temporadas que eu pude analisar. É isso, rapaziada. Se vocês gostaram aí, dá um like, né? Se não gostou, critica, que as críticas são bem-vindas também. Se vocês têm interesse que a gente faça esse tipo de análise e de scout comparativo com outros jogadores, a gente aceita também essa sugestão. E, claro, né, chamar vocês para que possam comentar e a gente poder discutir tudo que envolver futebol e o Santos Futebol Clube. Valeu!